Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, lição de adultos, da revista Escola Dominical, da editora CPAD. O título da lição é Gog e Magog, um dia de juízo. Comentário do pastor. Essa revista é comentada nesse trimestre pelo pastor Ezequias Soares. Aí ele cita aqui no texto áureo, Apocalipse capítulo 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. A verdade prática da revista, ele diz o seguinte: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Então aqui ele já está fazendo uma síntese, né, do seu comentário. E aí o texto bíblico básico da lição está no capítulo 38 de Ezequiel, versículos 1 a 6, e depois o capítulo 39, versículo 1 a 10. Né? É bom que se diga que esses dois capítulos do livro de Ezequiel são considerados os mais difíceis para serem interpretados. E durante séculos eles têm tido várias interpretações. Para você ter uma ideia, o livro de Ezequiel foi escrito há 2.500 anos atrás. Olha só a distância que está de nós. Acredita-se que ele tenha sido escrito entre o ano 573 ao ano 593 ao ano 571, mais precisamente. Né? Outros chegam a dizer que ele começou a ser escrito no ano 600 até o ano 570. Então dá uma faixa de 22 a 30 anos, o período profético em que Ezequiel profetiza. Ele era da tribo sacerdotal, ele foi levado na primeira leva dos cativos para Jerusalém, lá em torno do ano 604, 605, na primeira leva de Nabucodonosor, quando também Daniel é levado, né, nessa leva. Daniel, descendente ali da parentesco com a família real, e Ezequiel, família sacerdotal. Portanto, Ezequiel e Daniel são contemporâneos. No ano 600, ele sentado junto aos rios da Babilônia, ele tem uma visão, né? Ele tem uma visão onde ele vê a glória de Deus ali estacionada ali na Babilônia. Isso dá um choque tremendo. A Babilônia era um país, um povo ímpio, idólatra, e ali ele vê a glória de Deus, a arca ali na Babilônia. Isso dá uma confusão na cabeça dele. Né? Israel estava sendo punido, né? Israel estava sendo julgado devido aos seus pecados, advertido várias vezes pelos profetas. Agora era o tempo do julgamento. Na primeira leva, em torno do ano 604, 605, Jerusalém não foi destruída. Foi levado uma leva de cativos para a Babilônia. A destruição mesmo se dá no ano 586, 587 a.C. Portanto, quando ele tem as primeiras visões, Jerusalém ainda não tinha sido destruído nem o templo. Então, o que a glória de Deus está... A primeira pergunta dele, né? O que a glória de Deus está fazendo aqui? E Deus começa a mostrar que a glória dele, né, tinha saído do templo de Jerusalém, porque devido aos muitos pecados do povo, sempre se voltando para a idolatria. Até o ponto que ele tem tipo um arrebatamento de espírito, ele é transportado espiritualmente lá para Jerusalém, e Deus fala: vê aí o que o povo está fazendo. Então ele vê mulheres adorando a deusa Tammuz, uma deusa babilônica. Ele vê homens também ali adorando, ele vê coisas terríveis ali. Deus começa a falar: é por isso que a minha glória se retirou. O livro de Ezequiel é definido em algumas seções, né? Primeiro, há um julgamento de Deus até o capítulo 22, né, para 24, sobre
Israel, Jerusalém, e depois os outros capítulos, até o 32, 25 a 32, aí julgamento sobre as nações vizinhas, Moabe, Filístia, Egito, Edom, né? E aí depois Deus começa a falar em restauração, né, espiritual, em responsabilidade sobre a questão do pecado, capítulo 33, fala a responsabilidade pessoal, capítulo 18 já havia falado isso, capítulo 34, que foi a lição passada, fala sobre a questão dos falsos pastores, capítulo 35, né, começa a falar sobre a restauração espiritual, tirar o coração de carne, tirar um coração de pedra e pôr um coração de carne, pôr o espírito neles. Capítulo 37, ele tem aquela visão do Vale de Ossos Secos, que fala sobre a restauração nacional de Israel, e nacional e espiritual. E aí entra no capítulo 38 e 39, que é a lição em questão. Eu disse que são capítulos dificílimos de ser entendido, porque olha a distância que está de nós, 2.500 anos atrás. Durante esse tempo todo, esses 2 milênios e meio, cada um tentou interpretar, tanto o povo de Israel, como a igreja depois, né, depois da sua fundação, tentou interpretar esse texto de acordo com a sua época. Então, por exemplo, os rabinos chegaram a interpretar Gog, Magog como Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande sai dominando o mundo de então, entre o ano 356 ao ano 333. Ele já foi interpretado como invasão dos hunos, né? Lá no ano 400, quando os hunos vieram invadindo o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Ele já foi interpretado como a invasão dos povos muçulmanos na Idade Média, né? Os turcos, os otomanos, né? Os próprios árabes, já foi interpretado assim. E aí, do século XVIII para cá, Genesius fala então pela primeira vez de Magog ser a Rússia. E depois, quando surge no século XIX em diante a escola de pensamento dispensacionalista, que tenta dividir a história da salvação em 7 dispensações, e naquela época também a Rússia já estava em ascensão, o Império Russo, não faltou quem interpretasse Gog e Magog como a Rússia. Mas antes da Rússia, também foi Napoleão Bonaparte, foi chamado de Gog, e a França, quando ele estava invadindo a Europa. E aí depois veio a Rússia, né? Então o Genésio foi o primeiro, mas na época desses Genésios, a Rússia já estava em ascensão, o Império Russo. Quando chega o século XX, então, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, as igrejas americanas começam então, e teólogos norte-americanos começam então a interpretar fortemente como sendo a Rússia a pessoa, Gog e Magog. Mas na verdade a gente tem que identificar quem são os invasores do capítulo 38 e o capítulo 39 de Ezequiel. Muitos eruditos em língua hebraica têm dito que houve, nas traduções, houve um erro, né, com a palavra Ros, que depois muita gente já interpretou direto, nos últimos 200 anos, como sendo Ros a Rússia, Mesec como Moscou, né, Togarma como Tobolsk, cidade russa. E vem sendo assim, né, nos últimos anos. A escola de pensamento escatológico dispensacionalista, ela interpreta assim, e grandes autores que têm escrito, famosos autores nos últimos 50 anos, né, como Hal Lindsey, A Agonia do Planeta Terra, Tim LaHaye, com a série Deixados para Trás, tem interpretado
esses povos como sendo a Rússia. Mas será que é? Quando a gente olha lá os povos que ela cita lá, ela cita alguns conhecidos, né? Ela fala os persas. Os persas são os iranianos, né? É o Irã. Até 1935, o Irã se chamava Pérsia. Ele é mudado o nome a partir de 1935 para cá. Então tá ali Put, que é geralmente interpretado como Etiópia, né? Mas você tem que entender também que muitos dos povos que às vezes até tem um nome de país que tem o nome de povos antigos, não é o mesmo povo. Por exemplo, quando você fala assim, a Síria de hoje não é a mesma Síria da época de Davi, por exemplo. Eles eram arameus, aqueles povos. Os sírios hoje são árabes, né? Depois da invasão árabe. Então, é o mesmo nome do país, mas os povos são outros, né? Os egípcios vêm mudando muito, né? Os antigos egípcios, eles têm poucos descendentes lá no Egito, a grande parte também são descendentes de árabes, dos egípcios atuais. O país está lá, o país é antigo. E outros povos que sumiram do mapa da história, Moabe, né? Amon, os filisteus, edomitas, os povos foram extintos, né? Se extinguiram, se misturaram com outras nações, se extinguiram. O povo de Israel é um milagre nesse sentido, né? Eles têm conseguido manter sua identidade cultural, étnica, né, durante os séculos. Muitas vezes, durante 2000 anos, ficaram até sem pátria, né? Então, Israel é um grande milagre, sim, bíblico, né? Há promessas de Deus, sim, para eles. Primeira coisa, então, é identificar. Então, quando você lê Gênesis capítulo 10, aí você vai ver que Magog era um descendente de Jafé. Eles eram, né, um descendente de Jafé. E havia um Gog também descendente da tribo de Ruben lá, mas que não tem nada a ver com a profecia bíblica aqui. E depois ele é mencionado lá em Ezequiel. Na época de Ezequiel, não tinha a Rússia. Não existia. A Rússia, como nós conhecemos, o povo, né, que está lá hoje, eles tiveram a formação atual como nação cerca de 1.200 anos, 1.300 anos depois de Ezequiel. Na época de Ezequiel, esse povo não era conhecido. No máximo, talvez, segundo Heródoto, um historiador grego, dizia que lá entre os povos do Mar Negro, Mar Cáspio, habitavam os citas, né? E os cimérios. Né? E a Bíblia faz alguma citação, principalmente no Novo Testamento, de citas, desses povos antigos, que depois veio outros povos invadindo essa região, né? E mudando. Por exemplo, nos séculos 7, 8, 9, depois de Cristo, os vikings invadiram, né, onde hoje a Suécia, Dinamarca, Noruega, e também um pouco antes as regiões onde hoje está localizada a Rússia, a Ucrânia. Então, ali houve essa mistura e eles têm também um pouco de descendência desses povos, mas começou a se formar como nação em torno do século 7, 8, 9, depois de Cristo, ou seja, 1.200 anos depois de Ezequiel. Então, não tinha como Ezequiel se referir à Rússia moderna naquela época, né? Ele, no máximo, os povos que poderia ser se referido como ao norte, ali, muita gente, se você for pegar um mapa geográfico de Israel, principalmente na época bíblica, você vai ver que muita gente estava ao norte de Israel. Inclusive, grandes partes das invasões vinham pelo norte, não pelo sul. Pelo sul, no máximo, era o Egito, alguns países lá. Então, a própria Babilônia pelo norte, a Síria pelo norte, né? Vieram pelo norte. Quando Jeremias fala o mal vem do norte, ele estava se referindo aos babilônicos. E onde era a Assíria e a Babilônia, nos dias de Ezequiel, hoje é o Iraque,
né? Hoje é um país conhecido como Iraque, onde estão os rios Tigre e Eufrates. Então é o Iraque. Mas como eu falei, muitas vezes já foi interpretado várias vezes, né? No auge do Saddam Hussein no Iraque, muita gente também pensava que seria ele esse grande invasor, né? Saddam Hussein, na época do Ayatollah Khomeini no Irã, né? Mas sempre se voltava para a Rússia. Na época da Guerra Fria, então, nem se fala ali, o Império Soviético, né? E muitos países que eram aliados do Império Soviético da época, estavam algumas nações que eram inimigas de Israel. Então o pessoal já fazia essas interpretações sobre essa nação. Outros interpretam o Magog como realmente um povo, uma nação, mas Gog como um líder, um chefe, porque uma das interpretações do nome Gog é chefe, né? Então, alguns interpretam que seria um título, como Faraó, no Egito, como Shah, na Pérsia, como César, em Roma. Então, a palavra Gog ali seria um líder, né? Um título de um líder político. Então, na questão dos povos invasores é isso. Seria mais coerente a terra de Magog estar mais assim próxima do que seria que alguns interpretavam como um rei lá da Lídia, né? Já próximo da Capadócia, quer dizer, da Ásia Menor, a região onde é a Turquia hoje, né? Então, a Turquia estaria mais próxima da identidade de Magog do que até que a Rússia, considerando que Ezequiel não tinha a mínima noção do que viria a ser esse país que nós conhecemos como a Rússia. Está totalmente descartada essa hipótese? Não está, claro que não, porque já havia tribos nômades que habitavam a região que hoje é conhecida como Rússia, como Ucrânia. Estou citando a Rússia e a Ucrânia, não somente por causa dessa interpretação que ganhou força na época da Guerra Fria, mas também nos dias atuais. No início desse ano, 2022, explodiu a guerra que está em curso até hoje da Rússia com a Ucrânia. E aí muitas pessoas vieram lembrar da profecia de Ezequiel 38 e 39 e já associando lá, essa batalha aí já é a batalha de Gog e Magog. Não é. Por que não é? Porque na batalha de Gog e Magog você vê claramente que eles estão tentando invadir Israel, uma batalha contra Israel, e não uma batalha lá entre dois povos lá, que um país já fez parte do outro já, e agora estão em guerra. Então já ficou descartado de cara que não seria a batalha de Gog e Magog. Então, embora é uma guerra que está afetando o mundo todo, né? Até economicamente, a Europa principalmente, e o mundo por tabela. Mas a gente tem que tomar cuidado com as chamadas escatologia de reportagem. O que é escatologia de reportagem? Toda notícia que surge, eu já tentar fazer uma aplicação de um texto bíblico profético e falar, agora é isso que está acontecendo, é isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque durante os 2000 anos do cristianismo, por exemplo, muitas pessoas já foram candidatas a anticristo nesses 2000 anos. E foi muitos, né? Surgiu um líder lá, político famoso, Carlos Magno, Gengis Khan, né? Napoleão Bonaparte, Hitler já virava candidato a anticristo. Os presidentes dos Estados Unidos, quase todos surgem, muita gente falava, esse novo presidente é o anticristo. Cada papa que surgia na Igreja Católica, muita gente já candidatava ele a besta do Apocalipse e o anticristo. Então a gente tem que tomar cuidado com a chamada escatologia de reportagem, quer dizer, já querer associar cada coisa do nosso tempo, um texto foi escrito há muito tempo atrás e já dizer que é o cumprimento disso. Porque esse é um perigo. E aí corre o risco de algumas pessoas já querer até marcar data para a volta de Cristo baseado em escatologia de reportagem, o que é um erro, né? Muitas pessoas já tentaram e falharam nisso aí.
que Jesus falou que acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai que está no céu. Aí nós entramos sobre o contexto escatológico. Aí sim, vamos falar Gog e Magog no contexto escatológico. No Novo Testamento, a palavra Gog e Magog aparece uma única vez em Apocalipse capítulo 20. Né? Então, quando se fala em escatologia bíblica, não há uma uniformidade e nem um consenso de uma interpretação única em escatologia. Não há. No meio protestante mesmo, evangélico, há várias linhas de pensamento sobre a questão do fim do mundo, fim dos tempos, né? E Ezequiel 38, 39 vai falar no fim dos dias, fim dos tempos. Então, existe aqueles que, ao falar dos eventos escatológicos, interpretam como, são classificados da seguinte forma, como amilenistas, pré-milenistas e pós-milenistas. Isso aí a gente vai falar mais propriedade na lição número 11, a visão do templo e o milênio. Então eu só quero dizer isso, que há visões. Quando se fala também de... então o milênio é um fator que divide opiniões sobre a questão escatológica. Por que eu estou falando milênio? Porque Apocalipse 20 fala que depois, essa batalha de Gog e Magog é após o reinado de 1000 anos de Cristo. Então, as pessoas que creem no milênio literal dizem que essa batalha será após o milênio. Existe um livro do pastor Antônio Gilberto chamado Calendário da Profecia. Nesse livro, o pastor Antônio Gilberto defende que existe duas batalhas de Gog e Magog. Ele fala que existe uma, um pouco antes do arrebatamento, ou no início da grande tribulação, de nações confederadas contra Israel. E aí há uma derrota dessas nações e abre um vácuo no poder mundial, e aí surge o anticristo logo em seguida, o arrebatamento da igreja. O pastor Antônio Gilberto, inclusive, defendia que Magog seria a Rússia. Primeiro defendia que seria o Império Soviético, depois da queda do Império Soviético, continuou dizendo que era a Rússia. E a outro Gog e Magog, segundo ele nesse livro, ele diz que é uma outra batalha que será após o milênio e antes do juízo do trono branco. E aí diferencia, por exemplo, a batalha de Gog e Magog seriam nações que viriam do norte e outras confederadas ali, vizinhas a Israel, que lutariam contra ela. Na outra batalha de Apocalipse 20 seriam todas as nações da terra na batalha, citadas pelo próprio Satanás. Então, você viu duas interpretações dizendo até que tem duas batalhas de Gog e Magog. Existe uma batalha famosa na Bíblia, que está em Apocalipse 16, que é a chamada Batalha do Armagedon. Então, quem é geralmente dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista significa a pessoa, com respeito ao arrebatamento e à grande tribulação, existem três linhas de pensamento também. Existe o pré-tribulacionista, é aquele que crê que a vida do Senhor, o arrebatamento, vem antes da tribulação. Existe o meso-tribulacionista, que é aquele que acredita que ela vai vir no meio da semana de 7 anos, interpretando a profecia, aquele 70 semanas de Daniel e grande tribulação como 7 anos. Existe o pós-tribulacionista, que crê que a volta do Senhor será após esse período tribulacional. Eu falei que existe 3 sobre o milênio, né? O amilenista é aquele que crê que não é que ele não crê em milênio, ele não crê no milênio literal de 1000 anos sobre a Terra. Ele crê no milênio realizado, no milênio espiritual. Ele crê que quando Jesus veio e já inaugurou esse reinado, é uma prisão de Satanás. Não que Satanás está preso todo, segundo essa visão, mas os efeitos da sua atuação foram contidos, muitos dos efeitos, principalmente de enganar as nações.
O pré-milenista é aquele que crê que a volta do Senhor é antes do milênio, por isso pré. E o pós-milenista é aquele que crê que a volta do Senhor é após o milênio. Então, eu estou falando isso porque quando se interpreta essa batalha de Gog e Magog, geralmente é interpretada principalmente dentro da linha pré-milenista, pré-tribulacionista, crendo que essa batalha ou é antes do arrebatamento ou é no início da grande tribulação. E que depois, no final do milênio, haverá uma batalha de todas as nações. Antes, a primeira são nações que fazem uma aliança, uma confederação, liderado por povos do norte, e que na visão deles é a Rússia. E já na outra batalha aí seriam todas as nações, não apenas algumas. Entendeu? Só que aí existem vários problemas sobre isso aí. Primeiro que no Novo Testamento ele se cala. No Novo Testamento você não vai ver Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, que são sermão de Jesus escatológico sobre o fim dos tempos. Jesus em momento nenhum cita nada disso. Não cita nada. Você não vai ver o apóstolo Paulo citar nada também, em Tessalonicenses, em Coríntios, em qualquer uma das suas epístolas. Você não vai ver nenhum dos outros apóstolos falar disso também. Esse termo Gog e Magog só vai aparecer depois em Apocalipse 20. Então há uma dificuldade quando alguém chega e com muita certeza fala essa batalha. Só que eles não dão certeza, né? Você vê aqui na própria lição aqui, a pessoa sempre falava, pode ser assim ou pode não ser assim, né? Igual aqui está o comentário. Significa que a batalha será antes da grande tribulação, ou talvez depois dela, quer dizer. Não há certeza. E não tem nem como ter mesmo, porque o Novo Testamento ele se cala sobre isso. Se cala. Né? E outra coisa, é o que eu falei, norte de Israel, muita gente estava ao norte de Israel. Aí outros chegam a dizer que a batalha de Gog e Magog é a mesma batalha do Armagedon. E já vai chegar outros e falar, não é a mesma não, são batalhas diferentes. Você lê o Apocalipse 16, você vai ver lá que os reis da nascente do sol, lá do Oriente, vêm, né, batalhar. Então aí já seria uma referência à China, né, Japão e tal. Países lá do norte, Coreia do Norte, do Sul. Como eu falei, a questão do norte é muito complicada. Muitas nações estavam ao norte, os próprios babilônicos, os próprios assírios, que entraram em guerra contra Israel. E a China hoje também está ao norte. Ela está ao norte, é a segunda grande potência econômica do mundo. E como que a gente faz, então? O que a gente faz é o seguinte, na verdade isso aqui não vai mudar a nossa fé em Cristo e nem na esperança da volta do Senhor. O que a gente sabe com certeza pela Bíblia é o seguinte, o Senhor Jesus voltará novamente. Né? Hebreus capítulo 9, versículo 28, fala que o Senhor voltará uma segunda vez. Então a volta do Senhor, Ele mesmo falou, eu voltarei. Os anjos, quando Jesus ascendeu, falaram, porque estáis olhando para o céu, varões galileus, esse mesmo ascendeu ao céu, voltará do modo como visto subir. Então nós sabemos que temos que ter essa certeza, Jesus voltará novamente. Agora, estabelecer um calendário, estabelecer uma rota de como será essa volta de Jesus é perigoso, porque ele não deixou isso aí. Ele não deixou. Aliás, ele desaconselhou isso, né? Desaconselhou. Em Atos capítulo 1, versículo 6, quando os discípulos querem saber como será a tua volta, agora que você vai restaurar Israel, o que ele falou? O que ele falou sobre justamente essa pergunta aqui? Restaurar Israel. Quer dizer, eles ser restaurados politicamente, espiritualmente. Ele falou, não compete. Após saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não compete a vocês saber isso. Só que o que o pessoal fica mais quebrando a cabeça, querendo entender, é justamente fazendo isso que Jesus falou para não fazer.
Falou, não compete a vós estabelecer, porque são os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que vocês têm que preocupar? De receber a virtude do Espírito Santo e ser testemunhas. E só. E saber que ele vem. Né? Ele voltará um dia. Agora, se vai ser antes, durante ou depois desse evento escatológico, isso aí não é importante, que isso aí faz 2000 anos que o pessoal está tentando entender isso aí. E saber que ele, quando ele voltar, vai saber que ter certeza que ele voltará um dia. Né? Vai haver uma grande guerra ainda, escatológica, que poderá se chamar Armagedon, Gog e Magog? Sim. Sim, vai haver. Como vai ser os detalhes, eu não sei muito. E qualquer que especule muito, corre o risco de errar. Haverá uma grande batalha ainda futura? Sim. Sim, haverá. Apocalipse fala que vai haver, Ezequiel 38, 39 fala que vai haver, então eu creio na palavra, vai haver. Como que vai ser, quem vai ser, aí já é especulação. É o que eu falei, nesses 2000 anos, 2500 anos da profecia de Ezequiel, muitos foram candidatos a ser Gog e Magog. E aí passava o tempo, já era outro candidato. Então, é que a gente tem que confiar no Senhor, se preparar, ser vigilante, se preparar para a volta do Senhor. O que vai haver no futuro não compete a nós. E nem tem como a gente evitar nada disso, né? O dia que surgir essa batalha, ela vai surgir. Né? Seja de nações só do norte, seja ou envolvendo todas as nações. O fato é que, quando surgir isso, vai surgir. E o que está prometido que vai acontecer. No século XX a gente viu a restauração política de Israel, né? 1948. A gente viu Israel no meio da Guerra Fria, né? Do lado dos Estados Unidos. A Guerra Fria acabou e a gente vê ela sempre nos noticiários, né? O Estado de Israel. Mas ainda não chegou o tempo de muitas profecias ainda não. Nós estamos vivendo um período profético chamado de princípio das dores, de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Mas chegará o dia que haverá uma grande batalha. E seja Gog e Magog, né, Armagedon, vai haver. Né? E coisas que a gente não pode fazer nada, né? A não ser crer e esperar a volta do Senhor. Né? Haverá um arrebatamento, independente da escola escatológica, haverá, né? 1 Coríntios capítulo 15, 1 Timóteo capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala que Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, com o próprio Jesus, então haverá um dia um arrebatamento, sim. Isso não é ficção científica, ele vai haver. Agora, querer determinar quando ele vai haver, aí é um risco. Haverá um período que será de uma tribulação muito terrível, a humanidade nunca passou. Sim, o próprio Jesus profetizou que vai haver. Então, o que está profetizado que vai haver? Vai haver. Vai ocorrer. Vai ocorrer, sim. Agora, não adianta ficar querendo especulando que nação isso e aquilo, não. Porque a gente tem que saber que um dia haverá uma batalha terrível, uma batalha do mal, né? Do mal contra o bem, né? Que levará algum título, terá um título. Mas o importante é o seguinte, não é que vai haver a batalha. É saber que no final, o bem triunfará. No final, quem vai vencer é aquele que está escrito na coxa dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O vencedor é o Senhor. É aquele que vem no cavalo branco, né, que destrói o iníquo com o assopro da sua boca, que vem para reinar. O importante é saber isso. A escatologia, ela não pode ser de terror ou de medo, pelo contrário, a escatologia ela aponta com esperança. Paulo chega a dizer, quando ele fala sobre a volta do Senhor, dizer, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
somos mais do que vencedores. Não precisa inquietar sua alma por causa disso, porque a vitória será do Senhor, né? O Senhor voltará, destruirá o iníquo e estabelecerá seu reino de forma total, né? É a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. O reino de Deus já está entre nós, conforme Lucas capítulo 17, versículo 20. O reino de Deus, quando alguém disser que o reino de Deus está ali ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus não vem com visível aparência, mas está dentro de vós já. Então é importante saber isso. O reino de Deus já está dentro de nós, mas um dia ele será implantado de forma total e plena sobre a terra. O Senhor voltará, vencerá, batalhas surgirão, mas elas serão vencidas. Amém? Não importa se ela chama Gog e Magog, se ela chama Armagedon. Essa é a esperança do povo de Deus. É isso que a gente tem que ficar esperando. Não ficar só na especulação, quem é isso, quem é aquilo, quando vai ser, porque não compete a gente estabelecer tempos e estações, aquilo que Deus, o Pai, já estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém? Deus abençoe, obrigado por ter participado da nossa aula, né? E que o Senhor continue com todos, né? Deus possa abençoar. Fique em paz com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.